O Supremo Tribunal Federal voltou hoje do recesso. Na sessão, o tema predominante foi reforma agrária. Esta foi a primeira sessão plenária do ministro Luiz Roberto Barroso, empossado em junho deste ano. No início da sessão, boas-vindas ao mais novo integrante do Supremo Tribunal Federal, ministro Roberto Barroso. Pelo conhecimento técnico, equilíbrio e destemor que demonstrou ao longo de sua profícua e já longa carreira acadêmica e profissional, certamente muito contribuirá para o aperfeiçoamento dos trabalhos jurisdicionais desta Casa. Muito bem-vindo, ministro Barroso. Os primeiros processos julgados nesse retorno das atividades foram 3 mandados de segurança que questionaram decretos da Presidência da República. Os atos consideraram 4 imóveis rurais no Mato Grosso do Sul e Ceará, com todas as condições para serem utilizados na reforma agrária. O primeiro caso envolveu a fazenda Dulcineia, no município de Chorozinho, no Ceará. A empresa Frambel, atual proprietária, pediu a suspensão do decreto que determinou a desapropriação da área. Alegou que o processo administrativo do INCRA, que resultou na classificação da propriedade como improdutiva, apresentou várias irregularidades. O Instituto teria notificado durante todo o tempo apenas o antigo proprietário, Pedro José Filomeno Gomes Figueiredo, o que impediu a defesa. E ainda, não teria julgado o recurso administrativo em que se questionou a decisão de que a fazenda era improdutiva. O INCRA não admitiu a instância recursal obrigatória, em detrimento da Constituição e da Lei Federal 9.784. De acordo com a Advocacia Geral da União, as notificações foram encaminhadas para o antigo dono porque no registro da terra ele ainda constava como proprietário. O INCRA notificou de todos os atos administrativos o então proprietário, o efetivo dono de imóvel, o senhor Pedro José Filomeno. A ministra Rosa Weber lembrou que Pedro Filomeno, na época, era cotista na empresa e o INCRA não errou ao notificá-lo. Concluiu no sentido de que isda a notificação da vistoria direcionada em 8 de maio de 2008 a Pedro José Filomeno Gomes de Figueiredo, recebida por ele em 15 de maio de 2008, porquanto, à época, como a própria impetrante admite, constava o nome dele, Pedro José, como proprietário do imóvel junto ao ofício de registro de imóveis da comarca de Chorozinho. O segundo mandado de segurança se referiu a um imóvel rural no Mato Grosso do Sul. Os donos ressaltaram que receberam de herança a propriedade no município de Servíria. Logo depois, ela foi dividida. Virou Fazenda Canoas 1 e 2. Por ter sido desmembrado, o imóvel não poderia ter sido visto pelo INCRA como uma grande propriedade improdutiva. A ministra Carmen Lúcia não concordou com o argumento e manteve o decreto. O voto foi seguido pela Corte. Tampouco, digo eu, merece prosperar o argumento de que as fazendas desapropriadas, Canoas 1 e 3, não poderiam ser consideradas pelo INCRA um imóvel único para fins de reforma agrária. No terceiro caso, a desapropriação de um imóvel rural em Acoriza, no Mato Grosso, houve empate nos votos e o julgamento foi interrompido. O diferencial analisado pelos ministros nessa situação é que a fazenda tinha sido invadida pelo movimento dos sem terra. O imóvel foi alvo de esbulho, foi alvo de invasão, em que pese a existência, inclusive, de pronunciamento judicial para alcançar-se a reintegração, esse pronunciamento judicial ele não alcançou concretude maior. Na mesma sessão, os ministros negaram recurso ao município de Belo Horizonte, que questionou uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A prefeitura aumentou por meio de decreto a base de cálculo do IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, em mais de 58%. Com isso, indiretamente, o percentual da alíquota passou de 0,8% para 0,9%. Um contribuinte questionou isso no judiciário. A Justiça Estadual disse que esse aumento só poderia ser feito por lei e não por decreto. No Supremo Tribunal Federal, o entendimento foi mantido, com base até em decisões anteriores do STF a respeito desse assunto. Esse assim que a orientação assentada na jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que o valor cobrado a título de imposto sobre propriedade
predial e territorial urbana pode ser atualizada anualmente, independentemente da edição de lei, desde que o percentual empregado não exceda a inflação acumulada nos 12 meses anteriores.